Marcelo Ramos, prazerzão recebê-lo. Muito boa tarde. Nonato, boa tarde a você, boa tarde à sua equipe, à direção da TV e boa tarde principalmente aos telespectadores. Eu quero começar, Nonato, pedindo humildemente permissão de cada cidadão, de cada cidadã, de cada homem, de cada mulher do estado do Amazonas, que possa agora nos ouvir, porque nós queremos falar aqui de coisas que vão mudar a vida das pessoas. O nosso objetivo nessa eleição é mudar a sua vida. E eu lhe peço humildemente que você ouça com atenção e avalie o que nós temos a propor para o futuro do estado do Amazonas. Muito bem. Eu começo com a seguinte pergunta, deputado. O senhor tinha aí, e teria ou tem, né, a chance de uma reeleição a deputado estadual tranquila. E, de repente, o senhor resolve se candidatar ao governo do estado. Qual foi essa força que lhe moveu para essa decisão e para essa disputa? Nonato, a mesma força... Aliás, me perdoe, para esse despojamento, porque não é qualquer um que se desagarra de uma reeleição tranquila, né? De um bom salário, de um bom status, tá certo? Para enfrentar uma briga maior, né? Uma disputa maior, no caso da disputa pelo governo do estado. Nonato, primeiro eu posso dizer que a mesma força que guiou toda a minha vida, a mesma força que me fez ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos quando perdi meu pai com apenas 12 anos, a mesma força que me fez entrar na Faculdade de Direito da Universidade da Universidade Federal do Amazonas, a mesma força que me fez tornar-me advogado, vereador, deputado. Eu sou como a grande maioria dos homens e mulheres do Amazonas. Eu sou daqueles que não sou movido por vaidades ou pela ocupação de um cargo. O que me move na vida pública são os meus sonhos, meus ideais e as minhas esperanças. E os meus sonhos, os meus ideais e as minhas esperanças disseram a mim, ao meu coração e à minha alma, que nesse momento em que o Amazonas precisava tanto de uma alternativa real de mudança, de alguém para propor algo diferente do que tem sido feito nos últimos 30 anos, eu não tinha o direito de pensar no meu mandato quando o Amazonas não precisava de um novo mandato, quando o Amazonas precisa de uma alternativa, de alguém com coragem e independência para enfrentar aqueles que fizeram tão mal a esse estado nos últimos anos. E eu tenho a coragem e a independência necessária para apresentar-me como alternativa ao povo do Amazonas. Gostaria de iniciar falando sobre a questão do bolo orçamentário, né? Do dinheiro que o Estado, dos recursos que o Estado arrecada e a sua forma de distribuição. É inegável, deputado e candidato Marcelo Ramos, né, que há um desequilíbrio muito grande entre condições de vida que experimentam os que vivem no interior e condições de vida os que experimentam os que vivem na capital. Alguma ideia nova para que essa divisão desse bolo orçamentário, que é da ordem de 16 bilhões de reais, possa estabelecer um equilíbrio maior? Nonato, o Amazonas é um estado muito rico. Essa riqueza não é um dinheiro que cai do céu. Essa riqueza ela é fruto do suor do trabalho de cada homem, de cada mulher que nos assiste nesse momento. Quando compra o arroz, quando compra o feijão, quando paga a conta de luz, quando paga a conta de água, está pagando ICMS, que é o que faz a maior parte do bolo orçamentário do estado do Amazonas. O Amazonas tinha um orçamento de 4,5 bi em 2004. Chegou a 10,5 bi em 2010 e agora ultrapassará certamente os 16 bilhões de reais nesse ano. Nesse mesmo período em que o orçamento do Amazonas cresceu mais de 10 bilhões de reais, mudou muito pouco a vida do homem e da mulher da cidade de Manaus e mudou quase nada, a não ser para pior, a vida de quem vive no interior do estado. Nós temos coragem para dar maior autonomia financeira para os municípios. Nós não distribuiremos recursos para os municípios, levando em consideração se o prefeito é aliado ou é inimigo. Um governador, quando nega recursos a um prefeito porque ele é inimigo, ele não condena o prefeito, ele condena os cidadãos que moram naquela cidade. E, infelizmente, a política no Amazonas ainda está contaminada por isso. Nós usaremos os 75% do ICMS, que é a maior parte que fica com o Estado, para equilibrar melhor as contas dos municípios, para garantir que os municípios sejam viáveis. E teremos a coragem de investir em pesquisa, financiamento, para que novas alternativas econômicas deem ao homem do interior, à mulher do interior,
a chance de, do suor do seu trabalho, colocar o pão na sua mesa. Desenvolvendo a agricultura, que caiu a participação no PIB nos últimos anos e que nós vamos fazer voltar a crescer com regularização fundiária, com agilização de planos de manejo, com financiamento e com assistência técnica. Colocando o CBA sob a administração da Embrapa num acordo com o governo federal e orientando as pesquisas da FAPEAM e o financiamento da AFEAM para o desenvolvimento de novas matrizes econômicas para o interior. Nós precisamos fortalecer as nossas cadeias produtivas, fazer com que elas sejam instrumentos de gerar renda e dignidade para o homem do interior. A cadeia produtiva da banana, do açaí, da castanha, da piscicultura, que já existem e no nosso governo serão fortalecidas e instrumentos de redenção do interior do Estado. Por falar nessa questão de uma nova cadeia produtiva, vamos entrar na questão da Zona Franca de Manaus, né? Que conseguiu aí mais 50 anos, a partir de hoje são 59, um prazo. Como é que o senhor vê esse longo prazo, né, e as responsabilidades que implicam na manutenção de um distrito industrial competitivo e, ao mesmo tempo, o largo tempo que os próximos governantes terão para buscar novas alternativas econômicas pautadas em cima das vocações econômicas regionais que até então estão postergadas porque nós temos uma galinha de ovos de ouro que se chama Zona Franca de Manaus? Na verdade, essa galinha de ovos de ouro, Nonato, ela só dá ovos para Manaus. Ela não dá ovos para o homem do interior. E nós precisamos criar uma nova galinha dos ovos de ouro que dê ovos para o homem do interior. E essa nova galinha é a bioindústria, é a indústria de fármacos, é a indústria das nossas essências, das nossas frutas, é a retomada da agricultura, é o fortalecimento do turismo. Esse é o desafio colocado à frente dos próximos governantes do Amazonas. Incomoda-me muito, Nonato, duas questões levantadas por alguns candidatos que hoje ocupam postos importantes no poder no Amazonas, que é, primeiro, comemorar a vitória da prorrogação da Zona Franca como fosse uma vitória deles. Isso não é justo. Quem ganhou a prorrogação da Zona Franca foi o tamanho e a força dessa atividade. Quem garantiu a prorrogação da Zona Franca foi o operário que acorda às 5 horas da manhã para pegar o ônibus e chega na rota para trabalhar e hoje é mais produtivo do que um operário do Japão. Quem ganhou foi um empresário do distrito que tem coragem de investir nesse modelo. Esses são os donos dessa vitória e não os políticos que tentam apropriar-se dela. Um segundo aspecto que me incomoda é a ideia de que a simples prorrogação dos incentivos é suficiente para resolver todos os problemas do futuro do Estado do Amazonas. Não. O nosso governo vai iniciar nos próximos 4 anos o que eles não fizeram nos últimos 47. Nós vamos dotar Manaus de portos privados, eficientes, modernos, tirando os empresários da mão de um sistema portuário atrasado e monopolizado. Nós vamos dotar o Amazonas de infraestrutura de telecomunicação, de energia elétrica e nós vamos fazer com que as nossas hidrovias sejam demarcadas, balizadas, navegáveis o ano inteiro, além de garantir uma ligação rodoviária com o resto do país. Isso sim é aproveitar o momento de prorrogação da Zona Franca para que nós não continuemos de pires na mão, implorando ao Brasil a continuação de incentivos fiscais. Nós queremos o Amazonas forte, independente, porque o Amazonas tem um povo forte e independente. Candidato Marcelo Ramos, dentre as potencialidades vocacionais regionais, turismo, piscicultura, minérios, várzeas, enfim, a grande reserva biogenética, essa biodiversidade extraordinária que tem o bioma amazônico, né? E nós somos um pedaço maiúsculo, né, desse território, né? Quais aquelas potencialidades assim mais que o senhor vê como mais fáceis de se trabalhar rapidamente e transformá-las em arrecadação de renda para o Estado, alternativa, né? A Zona Franca de Manaus, e melhoria de qualidade de vida para a população? Nós já temos 13 cadeias produtivas organizadas e nós vamos fortalecer essas cadeias. Eu não posso ir em Itapauá e ver um cidadão produzindo 42 mil litros de açaí sem nenhum incentivo, sem nenhuma mecanização, sem garantia de vigilância sanitária para que ele possa vender para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Então nós investiremos para que essas pequenas atividades que já existem tornem-se economicamente sustentáveis, gerando impostos para o município, gerando renda naqueles municípios e criando novos postos de trabalho.
Nós precisamos também entender, Nonato, que o interior do estado, ele precisa de investimento em infraestrutura. Portos é essencial. Não adianta produzir. Em que município do interior é possível descarregar um container? Em nenhum. Nós faremos investimentos em portos estruturados, organizados, que permitam potencializar nossa atividade econômica. E nós teremos a coragem, que eles também não tiveram, de superar todas as barreiras ambientais e todas as licenças para iniciar de forma sustentável e ambientalmente responsável a exploração do potássio, que é uma grande riqueza que hoje está a 800 metros de profundidade no município de Altazes e que nós podemos transformar em emprego e renda para o povo do Amazonas. Nós teremos coragem de fazer isso, porque a hora que nós explorarmos o potássio, nós não vamos só desenvolver a economia de Altazes, nós vamos ter o melhor fertilizante para também melhorar a produtividade do nosso setor primário. Nós sabemos o que fazer para tirar o interior do atraso e trazê-lo para novo tempo, um tempo de esperança, de emprego e renda, um tempo de dignidade para você, cidadã e cidadã que está nos ouvindo e assistindo nesse momento. Em cima desse tema, geração de emprego e renda, deputado Marcelo Ramos, eu queria saber assim do senhor algumas ideias, né, que pudessem, na verdade, alavancar essa questão, porque é tão importante o emprego quanto meios de subsistência, né, que possibilitem o cidadão a sair dessa amarração de um salário, por melhor que seja, para um caminhar mais tranquilo, né, na direção de uma atividade econômica que possa lhe permitir uma vida melhor. Nonato, nós precisamos entender que não existe emprego de qualidade sem mão de obra bem formada. E não existe mão de obra bem formada sem educação. E eu vou permitir-me falar sobre educação para responder a sua questão. Primeiro, um estado que cresceu 10 bilhões de reais o seu orçamento nos últimos 10 anos, chegou agora em 2014 sendo o penúltimo em qualidade do ensino em português e matemática. Ora, o aluno que não aprende português e matemática, ele não vai aprender física e química, não vai aprender história e geografia. Nós precisamos melhorar o ensino de português e matemática numa ação coordenada com a Universidade do Estado do Amazonas, aumentando um pouco a carga horária dessas disciplinas, para que nós possamos elevar o nível da educação do Estado do Amazonas. E nós precisamos entender que o Amazonas tem um instrumento fundamental para o seu presente e para o seu futuro, que é a Universidade do Estado do Amazonas. E só nós, Nonato, só nós temos autoridade e credibilidade para dizer que daremos autonomia financeira absoluta à Universidade do Estado do Amazonas. Eu quero que você, aluno da UEA, professor da UEA, servidor da UEA, ouça. Nós vamos depositar na conta da UEA todos os recursos do fundo da UEA. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque tentei na Assembleia. E quando tentei na Assembleia, outros que pleiteiam o governo do Estado impediram. E quando eu lutava para que o recurso da UEA fosse aplicado na UEA, um outro candidato usou quase 100 milhões de reais da UEA em outras ações de governo. É a garantia da autonomia financeira da UEA, professor, aluno, servidor, que vai permitir o aumento do número de laboratórios, que vai permitir a melhoria do acervo das bibliotecas, que vai permitir concurso para professor e que vai permitir a ampliação de cursos na capital e no interior, em especial cursos de bacharelado no interior. E no interior, Nonato, nós precisamos entender que o homem do campo... Deputado, só para não sair da UEA, né, o governo anterior lançou o projeto Campus, né, da UEA em Iranduba, né, para incentivar, né, o jovem do interior, para abrir espaço, né, para que o jovem do interior possa ter, né, mais oportunidades, né, a nível superior. Essa ideia do campus universitário da UEA em Iranduba, o senhor encampa e levaria adiante caso eleito governador? Nonato, nós não vivemos mais no tempo em que um governador não conclui obras iniciadas por outros. Se a obra está iniciada, ela vai ser concluída. Mas nós vamos discutir com a comunidade acadêmica da UEA o projeto pedagógico. Eu penso que não é o caminho, na verdade tenho convicção de que não é o caminho mais adequado trazer o homem do interior para estudar em Manaus. Pelo contrário, eu quero aproximar mais e mais a Universidade do Estado do Amazonas do interior. Eu quero que o aluno de engenharia de pesca seja o filho do cidadão que hoje já tem um projeto de piscicultura. E uma vez formado,
desenvolva suas atividades no seu habitat. Exatamente. Tanto a Universidade da UEA, eles não têm que se afastar do interior, ele tem que se consolidar no interior, ele tem que se aproximar de onde produz. Qual é o maior laboratório para um curso técnico em piscicultura? É um campo de atuação de piscicultura, e quem é o melhor profissional para isso é o filho do piscicultor, que tem a oportunidade que o pai dele não teve. É isso que cobra o piscicultor que eu conversei lá no Zé Assu, no interior de Parintins. Ele disse: deputado, não adianta achar que alguém vai estudar, que teve a vida inteira na capital, vai estudar engenharia de pesca e depois vai largar tudo para vir aqui me orientar e me dar assistência técnica. Nós precisamos criar cursos aqui, para que o meu filho possa se qualificar. Isso vai qualificar nossa produção, potencializar nossa produção e abrir uma nova perspectiva de vida para o homem da cidade e para o homem do interior. Eu tenho muita certeza disso, nós sabemos como fazer e precisamos que cada homem, que cada mulher que acredita no futuro do Amazonas construa junto conosco esse momento novo de esperança para o nosso povo e para a nossa gente. Já que nós passamos já para a questão da educação, vamos continuar um pouquinho mais nela? Vamos sim. Né? Um pouquinho mais nela. Apesar dos avanços inegáveis, né? Mais escolas mais bem aparelhadas, né? Na era digital, escola de tempo integral e tudo mais, a gente sabe que os níveis de qualidade do ensino no nosso estado continuam figurando em qualquer pesquisa a nível nacional que venha a medir a qualidade do ensino público no Brasil, lá pelas últimas colocações, né? A gente sabe que esse é um trabalho de resultado gradativo e um pouco lento, né? Mas que ideia o senhor tem para melhorar, né, a qualidade de ensino nas escolas públicas do estado do Amazonas? Nós criaremos o programa Escola Comunidade. Não há saída sem a presença dos pais e da comunidade dentro da escola. Na nossa escola, na escola do Governo do Povo do Amazonas, os pais serão bem-vindos, serão parte do processo educacional. Nós queremos uma escola com professor respeitado, e professor respeitado é professor com salário digno, com carreira organizada, com estrutura de formação continuada para ele continuar estudando, mesmo depois de passar no concurso. É escola com aluno respeitado, com aluno valorizado, com aluno com a sua autoestima elevada. E é escola, acima de tudo, com pais dentro da escola, com pais entendendo a participação deles no processo educacional. Então, essa é a nova escola que nós queremos construir. Fora isso, há um entendimento de que é preciso elevar a qualidade do ensino de português e matemática, porque sem elevar a qualidade do ensino de português e matemática, nós não teremos um futuro melhor na educação. Nós tiraremos o Amazonas da condição de penúltimo na qualidade de português e matemática, e tiraremos o Amazonas da vergonhosa situação de sexto pior IDH educação, segundo o censo de 2010. Nós vamos fazer isso, sabemos como fazer e vamos fazer juntos com o povo do Amazonas. O modelo escola de tempo integral, o senhor vai encampar, vai incentivar, vai dar continuidade? Nonato, é um belo modelo. E eu tenho autoridade para fazer isso, porque ninguém sabe melhor do que o PSB, que é o meu partido, fazer escola de tempo integral. O governo de Pernambuco tem mais alunos em escola de tempo integral do que todo o resto do Brasil somados. Nós entendemos que a escola de tempo integral é um caminho seguro para a redenção da educação. Agora, não adianta fazer um belo prédio de escola de tempo integral e nesse belo prédio não ter professor de português, não ter professor de física, não ter professor de química. Nós vamos coordenar o fortalecimento da escola de tempo integral com o processo de oferecimento de cursos pela Universidade do Estado do Amazonas, que vai oferecer mais licenciaturas, principalmente nas áreas em que há déficit da quantidade de professores. Física, química, são cursos que você tem muita dificuldade de contratar professor. E o que é mais grave, mano? Fazem concurso, o professor não passa e aí contratam aquele mesmo professor que não passou como servidor temporário. Isso não é justo com o professor. Professor não é para ter cargo temporário. Professor é para ser aprovado em concurso, ter carreira, salário digno e ser valorizado. Um dia desse eu ouvi o Tiago de Mello contando uma história que ele, quando era criança, andava ali no Eduardo Ribeiro com o pai dele, passou uma senhora e o pai dele tirou o chapéu em deferência a ela. E ele perguntou para o pai: pai, você conhece essa senhora?
Ele disse, eu não conheço, mas ela é professora e o nome dela é Esperança. É assim que nós queremos que os alunos e que a sociedade olhe os professores no Amazonas. Todos eles têm que ter um nome. E o nome de todos os professores do Amazonas no nosso governo será Esperança. Como é que o senhor vê a questão da taxa ainda muito alta de evasão escolar nas escolas públicas do Estado e principalmente no interior? A evasão escolar ela é fruto do desestímulo que o aluno tem de uma escola desconectada da vida em comunidade. A comunidade não protege a escola. Por isso nós faremos o programa Escola Comunidade, em que a comunidade vai proteger a escola, vai ser dona da escola, vai ser bem-vinda dentro da escola. Hoje o diretor briga com o comunitário se ele quiser usar a quadra ou se ele entrar na escola para tomar uma água. Não, na nossa escola a comunidade vai ser bem-vinda, vai ser um ambiente dela. As escolas hoje não têm a prioridade das comunidades. Exatamente. Né? Não merece prioridade. A comunidade não faz parte da escola. O aluno vai para dentro e não há um envolvimento do pai desse aluno, da família desse aluno, como protetores da escola. Nós queremos fazer isso. Agora, para combater a evasão escolar, nós precisamos também criar programas de assistência estudantil. Nós precisamos valorizar o mérito, premiar os melhores alunos, fazer com que outros sejam melhores alunos e estimular a boa competição dentro da escola. Ela é saudável. Não é saudável você criar ilhas de excelência. Hoje o governo pega os melhores alunos e coloca dentro de uma escola de estrutura militar. Aí essa escola vira a melhor escola do Amazonas e todas as outras viram as piores do Brasil. Isso não é razoável. Nós queremos que todas as escolas sejam boas escolas. E o desafio da nossa escola é fazer com que aquele aluno que ainda não se apaixonou pela educação e pelo conhecimento tenha o seu coração e a sua alma tocado e passe a também um agente dessa transformação. Candidato Marcelo Ramos, me permita 2 minutinhos para mais um intervalo comercial. Voltamos já, dando sequência, abordando saúde e segurança. A gente volta já. Vamos então para a questão da saúde, né? Candidato Marcelo Ramos, como é que o senhor vê a oferta de atendimento, né, de saúde na rede pública do Estado, né, como um todo? E quais as suas ideias para melhorar, né, o atendimento de saúde no Amazonas? Renato, primeiro, a Secretaria de Saúde hoje no Amazonas, ela não é a Secretaria de Saúde, ela é a Secretaria de Doença. Ela só se preocupa com a pessoa depois que a pessoa já está doente. Nós faremos da Secretaria de Saúde a Secretaria de Saúde, uma secretaria que promova a saúde e o bem-estar das pessoas. E dentro da nossa política de saúde, nós temos 2 prioridades. A primeira delas é o atendimento da criança. E a criança não pela lógica tradicional, Renato. Hoje, o Brasil praticamente erradicou a desnutrição na infância. Nas crianças até 2 anos, apenas 2,9% são desnutridas no Brasil. No Amazonas, por absurdo que pareça, 8,5% das crianças em Manaus e 11,5% das crianças no interior do estado são desnutridas. Um dos nutrientes que falta nessas crianças é ferro. Ou seja, num estado que tem tanto açaí, as crianças estão desnutridas porque falta ferro. Nós criaremos um grande programa de erradicação da desnutrição, utilizando a merenda escolar como instrumento para isso. Identificaremos as deficiências de nutrientes, identificaremos quais produtos da Amazonas têm esses nutrientes e incluiremos na merenda escolar para erradicar em 4 anos a desnutrição no Amazonas. A segunda questão é a saúde da mulher, em especial da mulher grávida. Hoje, uma mulher que vá a uma maternidade com 8 centímetros de dilatação, ela pode muito provavelmente encontrar uma maternidade lotada e sem leitos. O que vão fazer? Vão mandar ela voltar para o táxi com o marido e procurar uma outra maternidade. Nós precisamos acabar com isso. Nós criaremos um centro tecnológico de verificação de leitos. Então, a partir do momento que a mulher grávida pisar numa maternidade, dali em diante ela será a responsabilidade do Estado. O Estado terá, através de um sistema de monitoramento dos leitos, saberá onde tem leito disponível e ela será deslocada, garantida a saúde da mulher e da criança para que venha saudável ao mundo. Mas nós precisamos superar outros 2 desafios. O primeiro deles diz respeito a cirurgias eletivas. O Adriano Jorge não suporta mais a demanda de cirurgias eletivas. E as pessoas estão esperando 3, 4, 5 meses para fazer a cirurgia. Isso, numa cirurgia ortopédica, pode significar condenar o homem ou a mulher a perder o movimento. Isso
na Fundação SECOM, a demora numa biópsia pode significar viver ou morrer. Nós precisamos de um novo hospital de apoio. E no nosso projeto, a Santa Casa de Misericórdia será desapropriada e transformada nesse novo hospital de apoio. Fora isso, nós precisamos de atendimento ambulatorial. O Amazonas gastou muito com emergência e abandonou o atendimento ambulatorial. O que isso gera, Nonato? Sugere o seguinte: o cidadão hoje tem uma dor de estômago, ele vai numa emergência. O médico passa, o clínico geral vai passar um Buscopan para passar a dor e vai mandar ele procurar um especialista. Ele não vai encontrar vaga no especialista. E aí acaba o ciclo do remédio, ele volta para a mesma emergência com a mesma dor. O médico toma o mesmo procedimento. Ele não consegue novamente a consulta com o especialista. E ele, na terceira vez, já tem vergonha de estar doente. Nós vamos fortalecer o atendimento ambulatorial. E vamos mudar outra coisa que para nós é muito importante. Hoje, na rede de saúde do Amazonas, médico não tem nome, paciente não tem identidade. Paciente é nominado por leito ou por pulseira. Agora é cor de pulseira. Na nossa política de saúde, médico terá nome. Plantão será estrutura de emergência. Em enfermaria serão equipes com médicos responsáveis. E no atendimento ambulatorial, dias certos de atendimento para você saber que dia vai encontrar aquele médico. E a partir daí, o médico criará uma relação de dimensão humana com o paciente. E isso é fundamental em qualquer tratamento. Portanto, nós vamos humanizar o atendimento e operar onde há fragilidade, que é principalmente no atendimento ambulatorial. Correto. Bom, no campo da saúde preventiva, né, que ideia o senhor tem? O senhor considera que saneamento básico, cujo déficit, né, no interior e na capital é um déficit gritante e absurdo, o senhor considera que saneamento básico é uma ação de saúde? Um dos principais problemas no interior do estado, das crianças que chegam até o hospital, é verminose. Então a criança chega lá com uma verminose, recebe um medicamento e volta para o mesmo ambiente degradado, sem saneamento básico. Daqui a pouco ela está com verminose de novo. Portanto, é preciso uma grande ação de saneamento básico. E nós estamos muito entusiasmados, temos comparados o Prosamin com o ProUrbis. O Prosamin é um programa executado pelo governo do estado e o ProUrbis um programa que está sendo executado pela prefeitura em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nós chegamos à convicção de que o modelo ideal para a capital e para o interior é o ProUrbis, um projeto muito mais completo, um projeto de saneamento, de pavimentação de rua, de assistência social, de todo um equipamento social de amparo, enquanto o outro é apenas concretar igarapé. Um só cuida do igarapé e dá uma habitação para as pessoas. Esse outro cuida da pessoa na sua plenitude. Portanto, nós adotaremos o modelo do ProUrbis para a capital e para o interior do estado. E isso será uma grande revolução na garantia de saneamento básico nos municípios do interior. Vamos então para o último tema. Temos mais alguns, mas o tempo já só temos aí 3 minutinhos. Vou até pedir o seu poder de síntese para a gente fechar bem essa questão da segurança pública. Como é que o senhor vê a segurança pública promovida hoje, as estruturas das polícias, né, e a questão da violência no Amazonas? Quais as suas ideias para melhorar essa situação? Nonato, uma política de segurança pública que permitiu que os homicídios no Amazonas saíssem de 16 por 100 mil habitantes em 2004 para 32 por 100 mil habitantes em 2010 e agora para 56 por 100 mil habitantes. Aliás, a ONU diz que passando de 10 mil homicídios, né, para cada 100 mil já é uma epidemia de violência. Então nós estamos bem acima. O Afeganistão tem 9 homicídios por 100 mil habitantes, o Amazonas hoje tem 56. Não pode ser uma política de segurança que deu certo. Nós entendemos que a polícia comunitária, no modelo Ronda no Bairro, ela precisa ter suas bases comunitárias retomadas, que é a relação com a comunidade, mas é preciso fechar outra ponta, que é asfixiar o tráfico de drogas e o crime organizado. E isso, polícia comunitária não combate. O que combate isso é inteligência e forças especiais. Nós retomaremos as bases comunitárias do Ronda no Bairro e fortaleceremos a inteligência e as forças especiais. O Amazonas precisa de efetivo da Polícia Militar. Existem trabalhadores concursados do cadastro de reserva que precisam ser chamados para fortalecer o efetivo da Polícia Militar e garantir mais tranquilidade para as pessoas. Nós sabemos como fazer e faremos a sua vida ser um pouco mais tranquila, porque hoje, quando seu filho sai de casa, você não sabe se ele voltará vivo ou se voltará com a sua
tranquilidade que é preciso oferecer para as pessoas. Nós vamos garantir a tranquilidade para os homens e mulheres do estado do Amazonas. Temos 1 minutinho e meio. A questão do sistema carcerário, né? Que é um absurdo, não só em Manaus, mas em quase todo lugar, dos países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Alguma ideia nova para resolver essa situação? Nós precisamos construir cadeias, tirar presos de dentro das delegacias em situação absolutamente desumanas. Não adianta achar que colocar o preso em situação desumana vai resolver o problema, porque no Brasil não tem pena de morte e nem prisão perpétua. Ele vai voltar. Então você vai gastar muito com o preso e depois vai devolver para a sociedade pior do que entrou. Nós precisamos construir cadeias, construir penitenciárias para tirar esses presos das condições insalubres que estão hoje dentro das delegacias, inclusive colocando em risco os próprios policiais civis que não têm condições de proteger a sua própria integridade na atual estrutura das delegacias. Muito bem, estamos finalizando então. Deputado e candidato Marcelo Ramos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Nonato. Eu só quero pedir a você que nos acompanhou e que quer conhecer um pouco mais dos nossos projetos, que possa falar comigo daqui a pouco, mandando uma mensagem ou ligando para o meu telefone, 81340020. Eu espero seu contato e quero ter a oportunidade de conversar com você. Vamos juntos construir um novo futuro para o povo do Amazonas. Muito obrigado, Nonato. Muito obrigado, candidato Marcelo Ramos. Sucesso, que Deus o abençoe na sua caminhada. Obrigado. O programa receberá na próxima segunda-feira o deputado estadual Chico Preto, candidato a governo do estado do Amazonas pelo PMN. Um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.